Olá, sou José Almeida Campos, do canal Futebol Retrô. Jogou no seu time e fez isso, você sabia? Hoje a gente está aqui para falar de Geraldo Pereira de Matos Filho, conhecido popularmente como Mazzaropi, ex-goleiro do Vasco da Gama, do Grêmio, do Curitiba, um jogador que ganhou muitos títulos, né? Ganhou o título carioca de 77 e de 82 pelo Vasco, campeão brasileiro pelo Vasco também de 74, campeão paranaense no Curitiba, que foi emprestado pelo Vasco em 79, campeão gaúcho pelo Grêmio de 85, 86, 87, 88, 89 e 90, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 90, campeão da Libertadores e campeão mundial no Grêmio de 83. E Mazzaropi era um jogador que, eu não gosto da palavra injustiçado, mas era um jogador que ele jogou aquém do que ele poderia ir. Pelo fato de os goleiros da época dele na seleção brasileira, a seleção brasileira teve até muito bem representada, com excelentes goleiros, mas eu acho que o Mazzaropi era melhor que alguns daqueles goleiros que jogaram na seleção brasileira. E ele ficou assim, na grande mídia, na imprensa, ele ficou um jogador abaixo do que ele realmente fez, de quem realmente acompanhou a carreira de Mazzaropi. Mazzaropi era um jogador que, já naquela época, um jogador contemporâneo, que ele tinha uma condição muito boa de reposição de jogo, né? Com as mãos e com os pés, tanto com as mãos quanto com os pés. Então era um jogador que, além de jogar muito debaixo das traves, era um jogador que realmente sabia jogar de goleiro, né? Como o Luiz Mendes, da Rádio Globo, comentarista, colocou isso muitas vezes em seus comentários, né? Que Mazzaropi, além de defender muito bem, ele sabia jogar de goleiro, era um grande jogador de futebol. E Mazzaropi, no ano de 76, o Vasco ganhou a Taça Guanabara, e está aí ele, vocês podem ver ele pegando pênalti de ninguém menos que Zico. Ele foi lá e pegou o pênalti de Zico, e a gente vê aí nas imagens que não foi um pênalti mal batido não, e que me impressiona muito esse tipo de defesa, porque é a defesa que, se vocês repararem, ficou só a mão dele mesmo, né? Na bola não pegou no corpo dele não, ele foi lá e defendeu, demonstrando agilidade, reflexo e velocidade que faziam do Mazzaropi um grande goleiro. E depois pegou o pênalti do Geraldo e o Vasco saiu campeão. E no ano seguinte, em 77, na decisão do título, pegou o pênalti do Tita. Vocês podem ver ele pegando o pênalti do Tita, e o Vasco se sagrou campeão de 5-4 na disputa de pênaltis. Mais à frente ele vai para o Grêmio, se transfere para o futebol gaúcho, e na Libertadores, que engrandecem muito outros jogadores, né, no título do Grêmio da Libertadores, mas na semifinal contra o América de Cali, foi uma festa no estádio, né? Tá aí o Mazzaropi de novo, pegando esse pênalti aí, e se essa bola entra, o Grêmio não ia conseguir virar, não, porque já estava nos 40 e poucos do segundo tempo, e o Grêmio foi lá e fez, estava 1-1 o jogo, o Grêmio foi lá e fez 2-1, e se classificou para a final. E tá aí o Mazzaropi ajudando o Grêmio, né, com mão de ouro, posso dizer, né, a chegar à final da Libertadores, e na final também ajudou, e na final da Libertadores também ajudou a ser campeão da Libertadores, e na final contra o Hamburgo, no Japão, também ajudou o Grêmio, junto com grandes astros, né? Mário Sérgio, Paulo César, Renato Gaúcho, outros grandes jogadores, ajudou o Grêmio a ser campeão do mundo. Um título muito importante. E ajudou o Grêmio a ser pentacampeão gaúcho também, né? Com atuações, fechando o gol, e, como já disse, com muita elasticidade, velocidade, que sempre fizeram do Mazza um grande goleiro. Mas o mais importante da carreira do Mazzaropi, que algumas pessoas não sabem, é que o recordista mundial de minutos sem tomar gol é Mazzaropi. Está lá no Guinness Book, né? Geraldo Pereira de Matos Filho. Então, se fizer uma relação de grandes goleiros, eu não quero tirar o nome de ninguém, né? O mérito de ninguém, nem o valor de ninguém, todos são valorosos, muitos jogadores valorosos, mas se falar no âmbito do Brasil, se fala Tafarel, Rogério Ceni, Marcos, Leão, Gilmar, Dida e muitos outros mais, muitos valorosos. Se falar no âmbito mundial, aí vai falar Faf, Perdomo, Oliver Kahn, Neuer,
Filhol, Goicoechea, Islas, Zenga, Zubizarreta. A gente vai ficar aqui o dia todo falando de nomes de grandes goleiros, né? E todos são muito bons. Mas o recordista mundial de minutos sem gols está lá, o dado está lá, é o Mazzaropi, né? Então o Futebol Retrô veio hoje aqui para falar sobre Geraldo Pereira de Matos Filho, Mazzaropi do Vasco, Mazzaropi do Curitiba, Mazzaropi do Grêmio. Jogou no seu time e fez isso, você sabia? Seguiu